Oremos. Querido Deus, nosso bondoso Pai, chegamos mais uma vez até a Tua presença, sabendo que o Senhor é bom e sabendo que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã em nossa vida. Nos achegamos ao Senhor porque até aqui, com mão forte e poderosa, o Senhor tem nos ajudado. Nos achegamos até o Senhor porque somos pequeninos e carecemos do Teu favor, carecemos da Tua misericórdia e do Teu amor sobre a nossa vida. Nos achegamos ao Senhor porque queremos que a Tua mão nos abençoe. Nos achegamos até o Senhor porque queremos que a nossa família seja uma família muito bem ordenada na Tua presença. Nos achegamos até a Tua face nesta hora, porque a Tua palavra nos convoca para que possamos prestar culto ao Senhor nesse dia. Nos aproximamos do Senhor, porque a Tua palavra, ela é clara em dizer que o Senhor é o único Deus sobre a face da terra e até mesmo em cima nos céus. E nos aproximamos diante do Senhor, porque queremos em breve, muito em breve, ver o Senhor voltando nas nuvens dos céus para nos buscar. Querido Deus, queira abençoar cada um dos Seus filhos e filhas que vieram prestar este culto de adoração ao Teu nome. Abençoe os nossos amigos que nos acompanham através da internet. Que todos nesta hora recebam a Tua bênção, pois nós Te pedimos, nós Te agradecemos, em o nome e por amor a Jesus, o nosso Salvador. Amém. As Sagradas Escrituras apresentam as ofertas como uma expressão de amor ao nosso Salvador. As nossas ofertas, elas contribuem muito para levar várias pessoas aos pés e também ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, se entregando voluntariamente como uma oferta de sacrifício em favor da humanidade. A saúde devocional e também o progresso da igreja dependem em alto grau das nossas ofertas voluntárias. Os diáconos, nesse momento, passarão as salvas, dando oportunidade a cada um de nós a adorarmos o nosso Deus, devolvendo a Ele os nossos dízimos e entregando também as nossas ofertas voluntárias. Os diáconos poderão então recolher essas ofertas.
bom sábado a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Eu quero dar alguns avisos à comunidade que se encontra aqui presente hoje. O primeiro deles é convidá-los para os nossos demais cultos. Amanhã nós teremos o culto às 8 da noite, com o estudo do livro do Apocalipse. É o irmão Janderson quem vai falar para nós a respeito desse livro da revelação de Deus. E na próxima quarta nós teremos um outro tema. Começamos uma série também nas quartas-feiras. Quarta-feira passada foi sobre o livro de Amós. E na próxima quarta sobre o livro do profeta Jonas. E quem vai expor a palavra para nós será o irmão Barcelos, também 8 da noite na próxima quarta-feira. Eu estou feliz porque eu preciso dar mais 3 avisos, todos eles com relação aos jovens dessa igreja. O primeiro deles, o Ministério Jovem convida para a próxima sexta-feira para mais uma Sexta Jovem aqui na igreja, a partir das 8 da noite, com a presença da cantora Karine Lupe. Então vamos prestigiar a próxima sexta, às 8 da noite, aqui na Igreja Central. No mês de junho, próximo mês, também sob a coordenação dos jovens, o Jantar dos Namorados. Elas pedem para avisar que devemos vir de máscaras. E, por favor, aqueles que estão interessados com relação a preço, a presença, procurar o Ministério Jovem na pessoa da Johanna, pode ser o Gabriel, também a Luli, Ana Laísa ou a Ana Laura. Qualquer uma dessas pessoas podem dar mais informações para vocês. E também amanhã nós temos o culto da madrugada, no Parque Sabiá, às 5 da manhã. Vai ser um culto especial porque vai ter a coordenação também dos jovens dessa igreja. Eles são mais do que capazes de fazer um culto reverente ao Senhor e contam com a presença de todos nós amanhã. A entrada será em frente à Futel. A entrada do Parque Sabiá em frente à Futel. Nesse domingo amanhã, às 5 da manhã. Um bom sábado a todos. Deixai vir a mim os pequeninos, vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Deixai vir a mim os pequeninos, vinde a Jesus, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Bom dia, crianças. Hoje eu vou contar a minha história para vocês. A minha história é muito especial. Na verdade, na Bíblia, Deus não fala meu nome. Fala que eu era a mulher de Sunem. Eu era muito rica, tinha muito dinheiro. Mas tinha uma coisa que eu não tinha. Era um bebê. E eu queria muito, muito, muito um bebê. Só que quem sabia disso era só eu e meu marido que sabia. Que a gente queria muito um filhinho. Mas tinha um profeta chamado Eliseu que ele vivia passando na minha cidade. Ele ia lá todo mês. E ele ia nos visitar e falar de Jesus para todas as pessoas. Aí sabe o que aconteceu, crianças? E teve um dia que ele chegou e eu chamei ele para ir na minha casa. Falei, vem aqui, Eliseu. Pode comer da nossa comida. Hoje eu fiz um jantar especial para você. E ele sentou lá e jantou conosco, comigo e com meu marido. E no próximo mês, Eliseu voltou à cidade que eu morava, que era Sunem. E aí, sabe o que aconteceu? Eu tive uma ideia. Eu pensei, vou construir em cima da minha casa um quarto bem bonito, porque toda vez que Eliseu vem, ele precisa de um lugar para ficar. E aí, eu e meu marido construímos um quarto. Colocamos lá uma cama, um colchão bem fofinho, para Eliseu poder dormir. E aí,
Eliseu chegou o dia dele vir para minha casa de novo. E ele estava chegando na estrada, e quando eu avistei Eliseu, eu falei, Eliseu, corre! Hoje eu tenho uma surpresa para você. Eu e meu esposo construímos um quarto bem bonito para você ficar. Agora você pode dormir tranquilo e descansar para no outro dia você sair para pregar. E Eliseu ficou muito feliz. Quando ele chegou no quarto, ele se ajoelhou e orou a Deus. E pediu para o seu servo me chamar. E falou assim, mulher, eu estou muito feliz porque você tem me ajudado. O que você precisa? Aí eu falei, eu não preciso de nada. Ah, mas eu percebi que você não tem um filho. E eu vou orar a Deus e você vai ter um filho. Aí eu olhei para Eliseu e falei assim, Eliseu, não brinque comigo. Tem certeza? E ele falou, sim, tenho certeza. Deus te dará um filho. E depois passou alguns meses e a minha barriga começou a crescer. Era verdade que Eliseu tinha dito, eu ia realmente ter um filho. E cresceu, ficou bem grandona, e o meu bebê nasceu. E ele era um menino, e era muito bonito. E eu agradeci a Deus. E quando Eliseu veio me visitar de novo, eu mostrei para ele meu filho. E falei, obrigada, Eliseu, por ter orado a Deus e Deus ter me concedido um filho. Só que um dia, o meu menino já estava rapazinho. E ele ficou muito doente. E ele começou a ter uma febre muito forte. E eu segurei ele no colo durante um dia inteirinho e a febre dele não baixava. E aí ele morreu no meu colo. E eu falei, eu não acredito. Eliseu falou que não ia me enganar, que Deus ia me dar um filho. Mas esse filho nem cresceu e já morreu. E eu fiquei muito triste, chorei muito naquele dia. Mas aí, eu peguei o meu filho e coloquei lá naquele quarto que eu tinha feito para Eliseu. Vocês lembram? Coloquei ele em cima da cama de Eliseu e deixei lá. Pedi para o meu servo pegar um cavalo para mim e sair correndo. E fui lá atrás de Eliseu na cidade. E cheguei, quando Eliseu me viu, ele falou assim, o que será que essa mulher quer comigo? Será que aconteceu alguma coisa grave? E Eliseu pediu para o servo dele lá falar comigo. E aí, o servo falou, o que você tem? O que aconteceu com você? E eu falei assim, o meu filho, ele morreu, eu preciso que Eliseu vá lá na minha casa. E Eliseu falou assim, vá na frente, falou para o servo. Vá na frente, pegue o seu cajado e coloque em cima do menino. E o servo dele correu na frente e colocou o cajado. Mas o menino realmente estava morto, não aconteceu nada. E Eliseu chegou junto comigo e foi lá no quarto e orou muito a Deus e pediu para Deus o ajudar, que se fosse da vontade de Deus, aquele menino voltasse a viver. E Eliseu, sabe o que ele fez? Ele deitou em cima do meu filho e pediu a Deus, Senhor, que se for da sua vontade, que esse menino viva. E o corpo do menino começou a esquentar com o calor do corpo de Eliseu, e o menino abriu os olhinhos e voltou a viver. Era um milagre de Deus. Deus é fiel, crianças. Quando Ele promete uma coisa para a gente, Ele cumpre. Deus queria me mostrar para eu continuar sendo fiel a Ele a toda a minha vida. Por isso, Ele permitiu que meu filho ficasse doente e morresse. Mas aí, Ele fez o meu filho reviver, porque só Deus tem poder de curar as pessoas e fazer voltar à vida. E aí, o meu filho voltou à vida. E eu fiquei muito feliz. E até hoje eu sou grata a Deus. Por isso, crianças, temos que confiar em Deus todos os dias. Se vocês pedirem, Ele vai atender o seu pedido. É só confiar, tá bom? Agora vocês vão ficar bem quietinho, descer, pegar os desenhos e sentar com o papai e a mamãe. Enquanto as crianças descem, eu gostaria de convidar a Duda. Por favor, alguém poderia chamar a Duda para mim? Ela deve estar junto com o coral. Jesus está neste lugar. Vou fechar minha boquinha, vou obedecer.
sei que Cristo vai me abençoar. Silêncio, silêncio. Eduarda de Almeida Trindade Cachito. Jesus está aqui. Tá aqui na frente. Aqui, Duda, ó. Você cobrou outro dia desse seu certificado de batismo. Tá aqui o seu certificado de batismo. Que Deus abençoe. O pastor tá aqui, ó. O pastor que te batizou, para te cumprimentar. E agora você já era oficialmente membro desta igreja, né? Agora você está certificada que é membro dessa igreja. Que Deus te abençoe. Queridos, abram seus inários no hino de número 470. O Senhor está aqui. Abacuque 2:20. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Com esse pensamento vamos louvar e adorar o nome do Senhor. O Senhor está aqui. Bem suave. O Senhor está aqui. Faça o convite agora. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Vamos entoar louvores ao seu nome. Vamos exaltar as suas maravilhas. Toda a terra e céu tem o seu louvor. Vamos adorar o grande Criador. Suave. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Nuvens e trovões. Nuvens e trovões proclamem sua glória. Mundos e nações inclinem-se a ele. Dele é o poder. Dele é o poder. Dele é o louvor. Vamos adorar. Vamos adorar o grande Criador. Bem suave, em silêncio e reverência. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Amém, queridos? Amém. Firme nas promessas. 2:7-4.
Jesus, Senhor. Vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Só as vozes femininas. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades. Vindo as tempestades neste meu lidar. Pelo verbo eterno eu irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Todos. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Só as vozes masculinas. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nessa luz. Firme nas promessas de Jesus. Só a igreja agora. Com o vocal. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém, queridos. Queridos, abram as vossas Bíblias em Apocalipse 6, 14 e 18. 6, 14 a 17. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O rei vem vindo. Hino de número 128. O trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor. Em suspense está a terra, é a volta do Senhor. É a volta do Senhor. Agora cante. Está soando, os remidos a chamar. O rei vem vindo, o rei vem vindo. Aleluia, ele vem me buscar. São as vozes masculinas agora. Eis que se abrem sepulturas ante a ordem do Senhor. Os remidos ressuscitam. Os remidos ressuscitam. Entre hosanas e louvor. Entre hosanas e louvor. O que acontece com os maus? Mas os maus em
desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. Todos. Soando, os remidos a chamar, o Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Só as vozes femininas. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, há um brilho sem igual, como o som de muitas águas, nós ouvimos ecoar, aleluias ao Cordeiro, nós já vamos. Eu queria escutar só a igreja bem forte agora. Todos. Amém? Queridos, para dar início ao culto, vamos cantar o hino Hoje Sou Feliz, número 235. Permanecer. Vou permanecer. Junto a quem? Junto ao Salvador. Foi-se a escuridão? Foi-se a escuridão. Ai, a luz do céu. Ai, a luz do céu. Por quê? Pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se muitas tentações me sobrevêm, para Ele vou. Recebo forças que do céu me vêm, se com Ele estou. Só a igreja. Vou permanecer. Junto ao Salvador. Foi-se a escuridão? Raia a luz do céu. Luz do céu. Todos com vocal. Se a negra noite assustar-me vem, sinto seu amor. As trevas
tornam-se em As trevas tornam-se em luz também, com meu Salvador. Hoje eu sou feliz. Hoje sou feliz, foi-se o meu temor. Vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu, pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Amém. Quando Salomão dedicou o templo que ele havia feito ao Senhor, na oração que ele fez de dedicação, tem algo que ele falou que é bem interessante. 1 Reis, capítulo 8, versículo 33. Ele falou assim, ó: quando Israel, o teu povo, for derrotado por inimigo por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo. Pode ser que nós tenhamos sido vencidos essa semana, mas se nós, assim como o povo de Israel, no templo que Salomão ergueu, nessa manhã nos voltarmos para Deus, pedirmos perdão, com certeza Ele há de nos perdoar. Nesse momento, todos aqueles que desejarem podem vir aqui à frente orar. Alguns podem ficar um pouco preocupados em relação a esse momento. Não tem nada de especial nessa água. A água é do Demai. É a mesma água que nós bebemos em casa, que você usa para lavar roupa. É só um símbolo. É um símbolo para que nós não nos esqueçamos que se não bebermos da água viva, que é Jesus Cristo, nós vamos sentir sede como sentirmos quando tomamos dessa água que cai nesse momento. É só um símbolo. E se é o desejo do seu coração, vir até aqui à frente, ajoelhar-se nesse local, para que nós possamos mais uma vez falar com Deus, enquanto a música é cantada, pode vir também. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E inclinem seus ouvidos e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto Ele está. Deixe o ímpio seu caminho, deixe o homem seus pensamentos maus e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde tomar e beber. E
Todos aqueles que conseguirem, que puderem se ajoelhar, vamos fazê-lo nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador, nosso mantenedor, a Ti, Senhor, seja dada toda a honra, todo o louvor e toda a glória. A Ti seja a adoração dos nossos corações, da nossa mente neste momento. Nós queremos, ó Pai querido, neste momento, ajoelhados diante da Tua face, implorar que o Senhor cumpra a Tua promessa. Que o Senhor possa, nesse momento em que possivelmente durante a semana fomos derrotados por inimigo, mas que agora que estamos ajoelhados diante da Tua face, implorando o perdão, por favor, ouve dos céus a nossa voz e perdoa-nos. Agora, ó Pai querido, que estamos perdoados por Ti, ainda seguindo o conselho, queremos nos achegar ao Teu trono, para implorar que o Senhor mais uma vez use o pastor nesta manhã. Que o pastor Laerte, ao falar, ao abrir a Tua palavra, ao falar aquilo que o Senhor deseja que nós ouçamos, que Ele possa fazê-lo com um poder vindo dos céus. A nós ouvintes possamos ter o ouvido atento, não apenas para escutar as palavras, mas que essas palavras possam calar no profundo do nosso coração, ali permanecer para que o Teu Santo Espírito possa fazer a transformação que o Senhor julga necessária na nossa vida. Imploramos que o Senhor esteja com todos os nossos queridos, em qualquer lugar que eles estejam nesse momento, que o Teu Santo Espírito os visite. Principalmente aqueles, ó Pai querido, que não têm querido ouvir a Tua voz. Que Tu possas mais uma vez falar-lhes ao coração. Que eles possam nesse momento ser incomodados e sentir uma necessidade tremenda de ouvir a Tua voz e inclinar o coração a Ti, para que no próximo sábado, quem sabe, possamos estar todos juntos reunidos adorando o Teu nome. Imploramos que permaneça com a Tua igreja, conceda-nos a paz necessária para ouvirmos a Tua palavra nesse momento. Unja a nossa vida para que nós possamos viver dia após dia, aqui nesta terra, mas desejando estar nos céus. Pedimos agradecidos por Jesus. Amém, Senhor.
dor, muita angústia eu senti. No deserto do horror, por vezes me perdi, mas a tua luz brilhou em meio às trevas e pude ver então teu cuidado e amor, alívio a toda dor. A solidão quer entrar no coração e a dúvida vem calar tua canção. Ore a Cristo Jesus, clamando seguranças que tu precisas, para que possas brilhar e testemunhar de tão grande amor. Eu confio em ti, Senhor. Se no vale
Vocês gostaram? Ficaram até extasiados que nem conseguem falar, não é? Imagine vocês quando eu começar a cantar nesse coral. Aí vocês vão ver o que é coral. Brincadeiras à parte, nós estamos apenas começando o trabalho com esse coral. Nós queremos agradecer a Deus pela vinda do maestro Tiago e a sua esposa Aline para esta igreja. Depois de Deus, do Espírito de Deus, eles são os responsáveis por essas vozes que têm adorado a Deus através do louvor. Se você quiser cantar nesse coral, agora vai ter que pegar fila. Tem gente aí querendo se inscrever, mas nosso espaço aqui é limitado. Ninguém mandou você se demorar a fazer as inscrições. Mas, aqui na Igreja Central de Uberlândia, sempre há espaço para mais um. Se você quiser, busque o maestro Tiago, e ele certamente abrirá um espaço nesse coral para você cantar e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio ter um coral como esse na igreja. Mas eu creio que privilégio também será para nós recebermos aqui na Igreja Central de Uberlândia, entre os dias 15 e 18 deste mês, um doutor em teologia, especialista na disciplina de Cristologia. Na minha formação acadêmica, eu tive o privilégio de receber aulas, instruções, ensinos desse grande mestre. E digo para vocês, a influência dele sobre a minha formação foi muito grande. Eu sou um admirador daqueles que estudam profundamente as Sagradas Escrituras. E nos dias 15, 16, 17 e 18 de maio, a Igreja Central de Uberlândia vai receber aqui o Dr. Amin Rodor. Ele é especialista em Cristologia. E o tema que ele vai discorrer conosco aqui nesses dias é esse que está aqui neste cartaz. A maravilhosa graça provinda a nós através do Senhor Jesus Cristo. Faça planos para você estar conosco aqui nesses dias, de 15 a 18 de maio. Eu não vou perder. Espero que você também não perca. Você vai perceber que o que ele vai apresentar aqui a nós é nada mais, nada menos que Jesus Cristo e sua graça salvadora, estendida a todas as pessoas que desejam aceitá-lo como Salvador de sua vida. Quero convidar você agora, reverentemente, como estamos, a abrir as Sagradas Escrituras. Vamos abri-la no Evangelho escrito pelo Dr. Lucas, o evangelista dos excluídos, como dizia o Dr. Amin Rodor. O evangelista que escreveu com o propósito de alcançar aqueles que não faziam parte da nação judaica. Lucas, ele não era judeu e de certa maneira se sentia excluído. Então, no seu evangelho, ele coloca todos os que eram desfavorecidos em cena e coloca Jesus como sendo aquele que amparava, que amava, que cuidava e que acolhia essas pessoas. Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25, encontraremos aqui aquilo que chamamos de a parábola do bom samaritano. Parábola é aquilo que Jesus mais usava para ensinar as pessoas nos seus dias. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25. Diz assim o texto bíblico na tradução que eu tenho em minhas mãos. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Como o interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus então prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, de assaltantes, de ladrões, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, nascido na cidade de Samaria, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. Verso 34. E chegando-se, enfaixou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes com óleo e com vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e lhe tratou. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Verso 36. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai, e procedes de igual modo. Esta parábola, ela tem pelo menos 6 personagens. Se você for analisar, você vai ver que os personagens, eles se relacionam. E eu quero enumerar aqui, rapidamente, os 6 que eu quero explorar um pouco. Primeiro, o viajante. Depois, os assaltantes, os ladrões. Na sequência, o sacerdote. Pós-sacerdote, o levita. Depois, o samaritano. E por último, o hospedeiro. Permita-me falar um pouco de cada um desses personagens. É uma parábola. Parábola era aquilo que Jesus sempre usava para poder extrair dela ensinamentos para os seus dias e para os dias futuros. Esta parábola ensinou muito aos homens do passado e tem muito que ensinar aos membros, amigos que frequentam aqui a Igreja Central de Uberlândia. Deixa eu começar então aqui pelo viajante. O viajante era um homem no mínimo desatento e irresponsável. Digo isso porque ele sabia muito bem das orientações e os cuidados que ele deveria ter ao percorrer por aquele caminho aonde ele viajava. Não era escuro para ele as informações de que aquele caminho era um caminho altamente perigoso. Aquele viajante sabia muito bem que viajar sozinho, sem caravanas, por aquele caminho, cheio de curvas sinuosas, cheio de covas, cheio de esconderijos de assaltantes, era correr o risco sem necessidade alguma. Aquele homem sabia muito bem que andar sozinho por aqueles caminhos de Jerusalém até Jericó era certamente ser assaltado. Estou afirmando isto porque quando você vai às leituras antigas do século V, você vai encontrar Jerônimo dizendo que este caminho que levava de Jericó até Jerusalém era um lugar muito conhecido como sendo o lugar vermelho ou sangrento. Ou seja, era um lugar manchado de sangue. Por quê? Porque naquele caminho se escondiam os piores criminosos daquele tempo. E eles ficavam à espreita, esperando algum desavisado ou imprudente, descuidado, passar por aquele caminho, para que eles pudessem então fazer todo tipo de crime que eles pretendiam fazer. Aquele homem que viajava por aquele caminho, certamente sabia que a sua vida corria muitos perigos. No século XIX,
as informações que nos chegam diz claramente que qualquer pessoa que iria percorrer esse caminho deveria pagar um salvo-conduto aos sheiks do local, para que eles pudessem proteger o viajante. E mesmo assim, ninguém se arriscava passar por aquele caminho sozinho ou depois que o sol se colocava. Era notório para aquele homem que ele era o único, ou talvez o mais responsável pelo infortúnio que lhe aconteceu. Aquele viajante, com as suas atitudes, revela para mim e penso que para você, ser um homem imprudente, descuidado. E aí vai a primeira lição para a minha vida e para a sua vida. Nunca deixe de atender às orientações que nos são trazidas. Nunca. Veja bem o que eu vou dizer a você. Todas as palavras escritas no livro sagrado, mesmo que vá de encontro ao que você deseja, mesmo que vá de encontro ao que você almeja, dê atenção, porque elas são importantes para nos manterem seguros, protegidos e guardados. Deus não revelaria em sua palavra nada que pudesse nos prejudicar. Mesmo quando o nosso íntimo nos diz, vai dar certo. Mesmo quando o nosso íntimo diz assim, vou arriscar. Nunca arrisque quando o assim diz o Senhor não vá, não passe, não acelere. Ouça sempre as orientações que essa Sagrada Escritura nos traz. Esse homem aqui era um imprudente. E ele foi, sem dúvida nenhuma, o principal responsável pelo seu infortúnio. Deixe-me focar agora a pessoa do sacerdote. O sacerdote era o tipo de homem que cuidava das pessoas. O sacerdote era o principal líder religioso dos seus dias. A este homem era dado o privilégio de ministrar no templo. Ao sacerdote, segundo o livro de Hebreus, capítulo 5, era dado a esse homem o privilégio de ministrar em favor dos homens, em favor dos desavisados, em favor dos desabrigados, em favor daqueles que não conheciam o Deus verdadeiro. Ao sacerdote foi dado, segundo a carta aos Hebreus, a capacidade de se condoer com aqueles que choram e que sofrem. Veja que contraste. Ao sacerdote foi dado a ele capacidade de se condoer com aqueles que choram e que sofrem. No entanto, o texto bíblico é claro em dizer que este homem aqui, o principal líder religioso, aquele que tinha a responsabilidade de abrigar, de proteger, de cuidar, de amparar, ele vê a cena, contempla o homem caído e começa agora a pensar. E a primeira coisa que lhe vem à mente é: eu sou um sacerdote. E a lei do sacerdote diz o seguinte: todo sacerdote que presta serviço no templo, se tocar em um cadáver, tornou-se então, cerimonialmente falando, impuro por 7 dias. E ele começa agora a pensar: e se o homem estiver morto? E se eu tocar nesse cadáver? O que vai acontecer, cerimonialmente falando, comigo? Pensava ele. Estarei eu, dizia ele, impuro, portanto, incapacitado de praticar os rituais da religião, incapacitado de ministrar os ritos da religião, incapacitado de prestar serviço no templo. E pensando assim, ele disse: não vou arriscar, não vou correr esse risco, porque melhor me é deixar este homem semi-morto ou morto, sei lá como ele está, do que perder o privilégio de ministrar às pessoas. Para ele, o mais importante era a sua religião. O mais importante para ele
era o que ele pensava, era o que ele cria. Isso era mais importante. E detalhe, amor para com o próximo não fazia parte dos seus mandamentos. Parece-me que ele não conhecia os 10 mandamentos. Ou, quem sabe, sabia e excluía parte dos mandamentos. Como fazem alguns nos nossos dias. Aquilo que me é interessante, acolho. Aquilo que não me é tão interessante, desprezo. Vede que esse sacerdote agiu dessa maneira. Olhou para o homem caído e disse consigo: não vou ajudar esse desvalido. Não vou amparar esse, porque ele pode estar morto. E se estiver morto, não poderei ministrar no templo. E assim, diz a parábola, o sacerdote passou de largo. Na sequência, vem um outro homem. E cá para nós, as feministas vão dizer assim, sempre homens, né? Não é assim que as feministas vão dizer? Por que não colocam uma mulher aqui? É porque o lugar é perigoso, amigos. Só por isso. E as mulheres são sábias. Elas não vão por lugares perigosos. Deixe-me pensar assim, tá bem? Aqui vem mais um homem, o levita. E esse aqui também era o tipo de homem encarregado das coisas sagradas. Era o tipo de homem que também servia ao templo. E cá para nós, Tiago, ministro do louvor e da adoração e da música, os levitas eram os responsáveis pelo ministério da música. Esse homem aqui era a pessoa responsável por promover o louvor e a adoração no templo. E vede a cena, irmãos. Vem um homem andando por aquele caminho e contempla o caído. Diz o texto bíblico que ele arriscou-se um pouco mais do que o sacerdote. O levita era mais corajoso do que o sacerdote. Diz que ele se aproximou um pouco, não o suficiente para poder se inclinar, para poder observar mais de perto, para poder ver se havia respiração, para ver se havia batimentos cardíacos. Ele não se aproximou o suficiente. E sabe por que ele não se aproximou o suficiente? Porque ele conhecia muito bem a história daquele caminho. Era um caminho perigoso, era um caminho de curvas sinuosas, era um caminho cheio de covas, aonde os ladrões se escondiam. E alguns desses ladrões tinham PhD em roubo. O que eles faziam? Eles se escondiam nas covas, entre as rochas, e colocava um dos seus comparsas caído ao chão, seminu, dando-se a entender que aquele que estava caído era alguém que precisava de socorro e de ajuda. E quando alguém se aproximava, os outros que estavam escondidos, em um salto, surpreendiam aquele que vinha com as boas intenções para ajudar. E assim pensando, o levita, o ministro da adoração, ele disse consigo, eu? A máxima dele era, primeiro eu, depois o próximo. A máxima dele é nunca se arriscar. E ele racionalizava. Ele dizia consigo, ninguém mandou vir por esse caminho. Veio porque quis. Sabia das recomendações, sabia das orientações, mas veio a si mesmo. Então, vou pensar em mim e na minha segurança. E o texto bíblico diz que ele também passou de largo. Na sequência, o samaritano. Quem era o samaritano? Um homem nascido na cidade de Samaria. Um homem que não tinha um sangue puro no que diz respeito ao judaísmo. Os samaritanos, eles eram uma espécie de mistura entre judeu e gentil. Vocês se lembram de que por um período, as 12 tribos de Israel, elas ficaram separadas em 2 grupos? 10 para o norte e 2, exatamente. Os samaritanos, eles eram uns das 10 tribos ao norte. E essas tribos foram mescladas com povos de
várias nações. E os samaritanos então misturaram o sangue deles de judeu com outras nações. E por terem o sangue agora misturado, os judeus afirmavam que eles eram a abominação. Os judeus diziam: têm um sangue impuro, não são mais do povo de Deus. Havia uma rixa muito grande entre samaritanos e judeus. Nos nossos dias, deixa eu contextualizar aqui e falar um pouco a linguagem dos jovens. Era como se hoje em dia, no que diz respeito a futebol, no que diz respeito à seleção brasileira, chamar um brasileiro de argentino. Se você fizer isso, a briga não é certa. A realidade é esta: eles não se entendiam, eles não se amavam, mesmo morando próximos uns dos outros, eles não se davam. E eu pergunto para você, por que eles não se davam? Simplesmente porque o sangue não era o mesmo. O sangue não era puro, conforme dizia aqui os especialistas da época. Amigos, o samaritano, ao ver aquele homem caído, desvalido, diz o texto bíblico que ele se aproximou. E ao se aproximar, deu para ele perceber que aquele que estava caído ao chão não era da sua nacionalidade, não era da sua raça, era um judeu. E ele tinha agora a mesma possibilidade dos que passaram antes, de racionalizar e dizer assim: não é da minha raça, não é do meu povo, não é da minha tribo, não é da minha casa, não é da minha família, não é da minha fé, não é da minha religião, não é de Uberlândia, então deixe caído. Mas o texto bíblico é claro em dizer que ele não se preocupava com nada disso que eu acabei de falar. A única preocupação do samaritano era acolher e amparar o que estava caído. Detalhe, amigos, o samaritano sabia muito bem que se fosse ele quem estivesse ali, no lugar do caído, o judeu passaria de largo. A história narra isso. Mesmo sabendo que ele não seria acolhido, que ele não seria ajudado, ele se inclina, ele se abaixa, e ele cuida, e ele toca, e ele acolhe o homem que estava caído. Mesmo sabendo dos riscos que corria, porque aquele caminho era um caminho perigoso, cheio de curvas, ele não se incomoda consigo mesmo. Ele se inclina. E diz o texto bíblico que ele carregava consigo duas coisas importantes: óleo e vinho. O óleo para untar as feridas, e o vinho para curar. Mais à frente eu vou explicar para você o que significa o óleo e o vinho. O certo é que esse samaritano colocou no seu próprio animal o que estava caído e o conduziu rapidamente para uma hospedaria. Chegando na hospedaria, o texto diz que ele entregou esse homem aos cuidados daquele que prestava serviço ali na hospedaria. Deixe-me agora destacar duas coisas que eu penso ser importantes com relação a esse samaritano. Primeira coisa importante com relação à pessoa do samaritano: esse homem era um homem de credibilidade. Esse samaritano era claramente um homem que dispunha de total confiança do hospedeiro. Ele certamente era um homem honrado, pois o texto bíblico é claro em afirmar que o hospedeiro confiava nele. Vede bem aqui que o samaritano entrega aquele homem machucado aos cuidados do hospedeiro,
e diz assim: tem compaixão desse homem, cuide dele, ampare-o, proteja-o, cure-o. E enfiou a mão no seu bolso, tirou uma quantia de dinheiro e disse: aqui está o dinheiro para você cuidar desse homem. E se alguma coisa você gastar a mais, preste atenção, não te preocupes, porque eu vou voltar e vou te pagar. Preste atenção nessa fala. Se você gastar qualquer coisa a mais do que eu já te dei, não se preocupe. Não vai ficar sobre a sua responsabilidade gastar o seu recurso para curar esse homem. Eu volto. E quando eu voltar, eu vou te indenizar. Eu vou te pagar centavo por centavo dos seus serviços prestados. E aquele homem então continua a sua viagem. Deixa eu colocar agora os holofotes em cima do hospedeiro. O hospedeiro, na minha visão, é o tipo de pessoa que presta serviços pensando em receber a sua remuneração no final do mês. O hospedeiro certamente conhecia e confiava no samaritano, pois ele ficou responsável pelo viajante ferido, sem impor nenhuma exigência ao samaritano. Agora, nos minutos que eu ainda tenho, quero fazer aqui uma interpretação e uma aplicação da parábola que acabamos de narrar. Permita-me dar a minha interpretação. Permita-me fazer a aplicação para a minha vida e, quem sabe, também para a sua vida. Vamos então interpretar e aplicar cada um desses personagens. O viajante. Quem ele representa? O que Jesus queria ao contar essa parábola e introduzir a pessoa do viajante? O viajante, na minha interpretação e aplicação, representa qualquer pessoa que nasceu aqui neste mundo, que foi assaltada, despojada, machucada, ferida e roubada pelo diabo e os seus anjos. O viajante aqui, para mim, claramente está aqui representando as pessoas que moram em Uberlândia, que estão sofrendo, que estão feridas, que estão machucadas, caídas por essas ruas, largas ou estreitas aqui da nossa cidade, e que estão esperando passar pela casa delas, pelos trabalhos deles, pelas faculdades deles, alguém que possa se inclinar, se abaixar e acolher, e ajudar, e a trazer uma palavra de apoio, de segurança e de conforto. O viajante aqui representa tantas e tantas pessoas que moram no Triângulo Mineiro e que ainda não teve o privilégio nem a oportunidade de se assentar nesses bancos confortáveis que nós assentamos. E essas pessoas estão esperando passar pela vida delas um bom adventista do sétimo dia, um bom batista, um bom metodista, um bom católico, um bom religioso. Essas pessoas estão esperando, mas não para machucá-las ainda mais, mas para curar as suas feridas, para untar os ferimentos e para trazer esperança em Jesus Cristo. E quem seria o sacerdote e o levita aqui da parábola? Para mim, ambos representam pessoas de diversas religiões cristãs, vamos dizer assim. Pessoas líderes de suas congregações. Pessoas que se vestem como ministro do Evangelho. Anciãos, tesoureiros, diretores de evangelismo, qualquer líder religioso que se apresente em nome do Senhor. O sacerdote e o levita, eles representam a liderança eclesiástica da igreja adventista do sétimo dia ou de qualquer outra igreja que fale em nome do Senhor. E os salteadores, os assaltantes, quem eles representam? Não poderia ser outros a não ser Satanás e os seus anjos, que vieram a este mundo com um único propósito: matar, roubar e destruir.
E olha que eles não perdem tempo. Eles não dormem. Cheguei agora, então, na pessoa do samaritano. Quem representa aqui o samaritano? Na minha interpretação, na minha aplicação, coloco aqui o samaritano como sendo a pessoa extraordinária do Senhor Jesus Cristo. Ninguém poderia se encaixar como sendo o bom samaritano. Sabe por quê? Por causa das características deste homem. Eu percebi aqui que este homem, o samaritano, era uma combinação de judeu com gentil, puro com impuro. E Jesus Cristo, amigos, segundo o Dr. Amin Rodor, era uma combinação do divino com o humano, do puro com o impuro. Então, não tem como aplicar o samaritano a outra pessoa a não ser Jesus Cristo. Vede que esse homem aqui, o bom samaritano, aplicou no caído óleo e vinho. O óleo não poderia representar outra coisa a não ser o Espírito de Deus, que cuida das feridas. E o vinho? O que representaria o vinho? O sangue. De quem? De Jesus Cristo, vertido na cruz para salvar o caído, o ferido e o desvalido. Não tem como aplicar a outra pessoa a não ser a Jesus Cristo. Pode ser que alguém discorde de mim, eu não me incomodo, até mesmo porque a Bíblia, ela dá possibilidades para você pensar como você desejar. Mas, segundo os meus conhecimentos teológicos, não tem como ver em outra pessoa, a não ser em Jesus Cristo, o símbolo aqui do samaritano. Terceiro ponto que eu coloquei para a análise de vocês. O samaritano recolheu o caído no chão, levou-o até uma hospedaria, pagou pelo cuidado dele e depois disse uma frase marcante na minha vida e na sua. Ele disse assim: cuida desse homem, porque eu vou, mas eu voltarei. Quem foi, irmãos? E logo, logo vai voltar. E uma coisa que me abalou quando eu li a primeira vez essa parábola é que o samaritano diz assim: eu vou e volto. E quando eu voltar, eu quero que você me entregue este homem cuidado, protegido, curado. E tem um detalhe: se você gastar qualquer coisa, tempo, talento, dinheiro, o que se gastar na sua vida para cuidar do outro, não se preocupe, porque eu te pagarei. E sabe qual é o pagamento? Sabe qual é? A vida eterna, o reino dos céus. Você entrará para o reino de Deus. Você estará num coral muito mais glorioso do que o que cantou aqui. Você estará no coral dos remidos, dos salvos, dos que têm um caráter semelhante, igual ao de Jesus Cristo. Entenda isso. Se você gastar qualquer coisa, viu, índio? Te preocupe não. Jesus vai te pagar centavo por centavo. E olha que, na minha compreensão, você vai sair lucrando muito. E muito mesmo. Jesus, irmãos, fez a promessa: vou, mas eu volto. E para corroborar com o meu pensamento, com a minha fé, com a minha interpretação, quero ler para vocês aqui um texto de uma adventista do sétimo dia, uma mulher de boa conduta, uma educadora, uma escritora, uma mulher fiel a Deus e à palavra, que escreveu o seguinte no livro que ela tem, chamado Desejados de Todas as Nações. Este livro fala sobre a vida de Jesus, fala sobre os apóstolos, fala de várias coisas em comparação com a Bíblia. Página 483, ela escreveu assim, com relação ao samaritano: ele deixou a sua glória para vir a esse mundo em nosso socorro. Achou-nos quase morto e tomou-nos em seus braços. Curou as nossas feridas, cobriu-nos com as suas vestes de justiça, proveu-nos um lugar seguro e tomou
para si todo o preço. Ele proveu todas as providências necessárias em meu favor, em seu favor. Ele, o samaritano, o Senhor Jesus Cristo. Amigos, deixa eu falar agora da hospedaria. A hospedaria, na minha compreensão, não pode ser outro lugar a não ser a igreja verdadeira. A igreja imaculada. A igreja de Apocalipse 12, onde é apresentada como sendo uma mulher vestida do sol. Uma mulher que tem embaixo dos pés a lua. E tem também 12 coroas. Aliás, não apenas 12 coroas, mas uma coroa, na realidade, com 12 estrelas. Agora, chego à parte final da minha mensagem a vocês que me ouvem aqui na igreja ou através da internet. O hospedeiro. Quem é o hospedeiro? Quem está aqui representado pelo hospedeiro? Eu não vou responder. Vou deixar você responder. Responda. Responda para Deus. Quem é o hospedeiro? Quem? 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 Eu sou o hospedeiro. Essa é a resposta. E olha, amigos, desde o dia que o Evangelho bateu a porta da minha casa, desculpe, através de um senhor idoso, e que me falou, e falou à minha família, de Jesus Cristo, a minha vida deu uma guinada. Só Deus sabe onde eu estaria hoje, se o Evangelho não tivesse entrado no meu lar, na minha casa. O que seria de mim hoje, se Jesus Cristo não tivesse me alcançado através daquela pessoa que bateu a porta da minha casa? Seu nome, jamais esquecerei, Antônio Rosa. Já descansa no Senhor, mas eu prego para ver o dia em que ele vai ressurgir do pó da terra. E aí eu direi para ele: valeu a pena, companheiro, valeu a pena, meu amigo. Sua mensagem me alcançou, me tornei um ministro do Evangelho, preguei enquanto forças tive, vivi a mensagem conforme que você me ensinou, preguei, e agora poderemos viver eternamente no reino que nos está preparado. Gostaria que você fizesse parte desse povo, dessa comunidade, dessa igreja, a igreja de Antônio Rosa, que bate às portas das casas das pessoas e prega o santo, o sagrado Evangelho. Quero fazer um apelo para você, e quero começar pelos anciãos desta igreja. Não gostaria vocês de fazerem parte de uma igreja acolhedora, de uma igreja misericordiosa, de uma igreja que não olha a roupa, de uma igreja que não olha o cabelo, de uma igreja que não olha a cor, nem o status social, mas que olha unicamente para Jesus Cristo e conduz pessoas para o reino de Deus. Não gostaria você de fazer parte dessa igreja? Uma igreja acolhedora, que abre os braços, que abrem as portas e diz: vinde, entrai-vos e recebei Jesus como seu Salvador. Quero convidar os anciãos dessa igreja a vir aqui à frente comigo. Se este é o seu propósito, se essa é a sua visão, junta-se a mim, porque nós queremos fazer desta igreja a igreja mais acolhedora que pudermos ser. Aqui vocês estão percebendo os líderes, os oficiais, os anciãos dessa igreja. Eu vou chamar apenas eles, porque eles representam todos os ministérios da nossa igreja. Esses homens têm a responsabilidade de acolher, de abraçar e de proteger as pessoas que chegarem a nós. Tem um outro slide que eu quero apresentar para vocês. Aí está a visão da Igreja Central de Uberlândia. A partir de hoje, a visão nossa é ser uma igreja acolhedora. Para quê? Transformar as vidas que nós entrarmos em contato. Quem quer fazer parte dessa igreja? Quem quer transformar a vida através da palavra?
Próximo slide. Propósito. Não adianta acolher sem ter um propósito. Qual que é o propósito? Lê comigo. Formar para e servir a comunidade. E por último, a nossa missão. Qual é a nossa missão? Salvar pessoas do pecado e formar discípulos para a glória de Deus. Se esse é o seu desejo, fique em pé. Vamos orar. Maravilhoso Deus, esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão. E nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, suplicando que o Senhor derrame sobre nós o bendito Espírito, o Espírito prometido a todo aquele que invocar, o Espírito que faz com que homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, mantenham um relacionamento para poder pregar o Evangelho. Faça desta igreja, Senhor, que está em pé nesta hora, a igreja mais acolhedora, para que possa abraçar as pessoas e permitir que o Espírito do Senhor as transforme em candidatos ao reino dos céus. Abençoe a liderança dessa igreja. Abençoe as crianças que crescem em nosso meio, que elas façam parte daqueles que entrarão também no reino do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, os amigos que nos visitam, os amigos que nos acompanham pela internet, sejam todos eles abençoados, sejam todos eles acolhidos pelo Teu Espírito, e que a paz que vem do Senhor repouse sobre nós e sobre eles, pois nós te clamamos em nome e por amor a Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis assentar. Obrigado. Depois de um sermão tão inspirador, vamos cantar o hino O Amor de Jesus. 1, 2, 3, 123 do nosso cenário. O amor de Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O amor de Jesus me liberta do mal e envolve meu pobre ser. Tão meigo e tão bom é Jesus. Ele guia-me com sua mão. O amor de Jesus é qual fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. O amor de Jesus, qual fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz dá-me calma e prazer. Eu sei que é um céu para mim. A Cristo Jesus
Oremos. Foi bom, Senhor, estar aqui na tua casa, louvar o teu nome, ouvir a tua palavra, ser alimentado pelo pão da vida que é Jesus Cristo. Foi bom, Senhor, saber que um dia Jesus veio a esse mundo tenebroso e não se importou com os riscos que correu por amor a nós, os seus filhos. Maravilhoso, Pai. Nós entregamos ao Senhor a nossa vida. Sabemos que não temos muito valor para nós mesmos às vezes, mas sabemos que o Senhor nos ama com tal amor, mas tal amor, que o profeta inspirado não pôde falar outra coisa a não ser tal amor. Querido Deus, vamos voltar agora para o nosso lar. Não queremos voltar, Senhor, sem a tua companhia. Não queremos voltar sem sentir o teu contato salvador no nosso coração. Que a palavra que ouvimos, ela fique em nós durante todo esse dia. Que ela nos acompanhe durante toda a semana, todos os meses e por todos os dias de nossa vida. Pai querido, cumpra a tua promessa de derramar o teu Espírito sobre nós. Amém, Senhor. Cumpra também a tua promessa de voltar para nos buscar. Amém, Senhor. Para nunca mais vivermos nesse mundo de pecado e de dor. Amém, Senhor. Aí sim, nunca mais haverá hospitais como medicina. Nunca mais haverá sepultamentos. Nunca mais haverá pessoas doentes. Nunca mais haverá o pecado entre nós. Porque todas as coisas ficarão para trás. Pai, permaneça conosco. Dá-nos a tua paz uma vez mais, te pedimos. E pedimos em nome do nosso maravilhoso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Te agradecemos por tudo, por Jesus. Amém.